Cagarete. Oi, pessoal, muito boa tarde. É notícia boa para você, porque o governador Tarcísio de Freitas está visitando a região, mas a gente começa ouvindo o prefeito de Lençóis Paulista, André Sasso. Para todos os lençoenses, por receber tantos visitantes também de outras cidades, para nossa Lençóis, para inaugurarmos parte de uma obra que vai realmente transformar a vida de muitas pessoas, transformar a vida de muitas famílias, de muitas pessoas que sonharam com essa obra de longa data. 60 anos de aguardo que as pessoas aguardavam essa obra, ligando Lençóis de Santa Bárbara para ligar a SP-261 na Castelo Branco. E é uma obra que vai transformar a vida de toda a nossa região. Eu lembro que eu participei há um tempo atrás, em 2014, enquanto vereador, numa luta antiga pedindo isso. Uma caravana de empresários de Lençóis, mais vários políticos, fomos em busca dessa obra acontecer. E realmente foi levando, mas agora, graças ao trabalho do nosso governador, a cumprir aquilo que se comprometeu, hoje essa obra está sendo inaugurada na primeira fase e tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Como o meu amigo João Cury disse, é uma via que vai ligar para muitas necessidades que até então as pessoas às vezes não enxergavam. Como você bem disse, saúde, que era importante, essa ramificação interna aqui, e também escoamento de produção. E essa luta que o Manezinho começou mais firme em 2017, contou com o apoio desses prefeitos que aqui estão. Os prefeitos que passaram, lembro do Prado brigando muito por isso. E também a gente fica muito feliz que vocês deram as mãos. E hoje, a realidade está aqui, fazendo essa ligação em Lençóis Santa Bárbara. Então, governador, primeiro, queria agradecer a sua humildade, seu companheirismo e a gratidão que o senhor tem de estar fazendo parte de, hoje, organizando e cuidando do maior estado do nosso país. O senhor cuidou do Brasil por muito tempo, junto com o ex-presidente Bolsonaro, e hoje o senhor está cuidando do estado de São Paulo, com toda a dedicação, com zelo e com o espírito de engenheiro e também de humano que o senhor é. Então, Lençóis hoje está muito grato por tê-lo aqui conosco pela terceira vez. Governador visitando a nossa cidade pela terceira vez. Então, muito obrigado por tudo e por acreditar em Lençóis. Agradeço a nossa secretária de Estado de Meio Ambiente, a Natália Rezende. Obrigado por tudo. Eu sei que o senhor tem uma demanda grande de Lençóis, né? Nós estamos juntos no mesmo barco e fico feliz de a gente cuidar disso de forma harmônica. Também, e conto com o seu trabalho sempre, sei da dedicação que teve para essa rodovia acontecer e a continuidade dela. Também recebi aqui com muito amor e carinho meu irmão, meu deputado federal João Cury, meu amigo do TLC, Kiko Fontão, o André, pessoas que fizeram parte, fazem parte da minha vida, da minha história. Eu lembro quando o João Cury, um dia a gente estava numa reunião do TLC, ele tinha pedido a lista de nomes do TLC para que ele era candidato a prefeito, sabe, de Botucatu. Aí nós conversamos lá e conseguimos entregar para ele lá o Mirante, né, Fontão? Então foi importante para a eleição dele naquela época e eu tenho muito orgulho de tê-lo como deputado da nossa região aqui, além de um amigo pessoal. Tenho certeza que vai fazer um brilhante trabalho na Assembleia. Passei a visitar o senhor semana passada, recebemos de braços abertos nossa cidade, nossa região. Ele ficou bravo, chamei de senhor, mas eu respeito o cabelo branco, né? E fico feliz demais de tê-lo com a gente hoje aí, agradecendo o nosso evento. Também agradecer a presença da deputada estadual Dani Alonso, obrigado pela presença novamente, assim como do deputado Capitão Augusto, obrigado pela parceria com o Lençóis sempre. Também agradecer ao Sérgio Codeiro, que nos recebeu mês passado lá no DR, que é o nosso presidente do DR. Ontem ele passou a visitar o gabinete, conversamos bastante, Manezinho sempre pedindo, né, Manezinho? E não para de pedir, é sempre uma estradinha aqui, uma pontezinha ali, e esse trabalho não para. Então é importante para a gente atender os nossos empresários que tanto lutam para oferecer emprego, renda para o nosso município e consolidar a região nossa como uma das cidades que mais cresce no estado de São Paulo. E isso é graças ao trabalho dos empresários que estão trabalhando, que estão todos os dias dedicando, oferecendo e acreditando no nosso país. Então, fico feliz de tê-los aqui, do grande, do pequeno, do médio, do MEI. Todos os empresários têm o mesmo valor e oferecem aquilo
todo dia quando acordam para fazer e empregar uma pessoa, ou que seja empregar milhares de pessoas, e sim desenvolver o nosso estado, o nosso país. Então, fico muito feliz pela sua parceria, pela sua dedicação e por honrar aquilo que conversa. Então, isso é importante. Em nome do meu amigo prefeito Chiquinho, vou colocar a dona Leila junto, que é uma amiga que eu tenho de longa data, muita gratidão. Quando eu cheguei no aeroporto hoje, Manezinho vai ser testemunha disso. Eu falei, se o Vaca fosse vivo, Leila, ele era o primeiro que estava lá. Então, eu cheguei, não dá para chegar no aeroporto e não lembrar do Vaca. Então, parabéns pelo trabalho e saudar todos os colegas prefeitos, o amigo Michel, Galicisto também, né? Todos os prefeitos, Suelen, Rafael, Anderson, mais prefeitos aí que estão aqui, muito honrado com a visita de vocês. Eles são sempre bem-vindos a Lençóis e a gente tem que honrar a nossa região e fortalecê-la cada vez mais. Também saudar de forma especial, e agora não poderia não ser justo nesse momento. Tudo isso que a gente está vivendo hoje é graças a uma pessoa especialmente. Além do compromisso do nosso governador, é o trabalho de alguém que foi desafiado, foi humilhado, que foi contestado, alguém que todos os lugares que a gente ia junto, às vezes, era perguntado, e a 261? Quando vai pavimentar? Muitas pessoas maldosamente falando que isso aí nunca sairia. Hoje está aí. Graças ao trabalho seu, Vanezinho. Fique em pé, por favor. Graças ao trabalho incessante seu, você vai levar o nome de Lençóis para todos os cantos de Lençóis. Como você é uma pessoa honrada, tá? Pessoa digna. E se hoje acontece essa inauguração, governador, é pelo trabalho dele, tá bom? Pessoa que tem minha admiração, meu respeito, e tua filha Maria Alice vai ter muito orgulho do seu pai sempre, tá bom? E uma honra ter você como vice-prefeito. Esse é o Manezinho, vice-prefeito, que lutou muito, há muitos anos para o assaltamento da rodovia. E lutou muito também para que isso acontecesse. Agradeço de forma especial também a nossa Câmara de Vereadores, todos os vereadores dessa gestão, da gestão passada, que sempre caminharam juntos. E a Câmara de Vereadores é importantíssima, Dudu. Nós sabemos sim qual é a função do vereador e eu respeito muito isso. O vereador está lá para cobrar, para apontar, para demonstrar para a gente qual é a dificuldade, qual que é o clamor da população. Então, Chico Naves representando todos os nossos vereadores aqui, os demais vereadores que estão presentes hoje nas outras cidades, fiquem abraçados e contem com a prefeitura sempre, porque vocês são a voz do povo. E a voz do povo é a voz de Deus. Então todos têm porta aberta, caminho aberto. Conheço todos os vereadores de Lençóis profundamente, muitos de longa data, muitos amigos de longa data. Então eu só fico muito feliz de tê-los aqui presentes nesse evento e brigando pelos interesses da nossa cidade. Em nome do meu secretário de obras, o Emanuel Ceruti, e também do Anderson Burato, quero saudar todos os secretários presentes que estão brigando ao nosso lado dia a dia, fazendo uma administração séria, uma administração responsável, organizada, coesa, planejada, do jeito que a gente sonhou fazer em nossa cidade. E eu conto muito com o empenho diário de todos vocês. Como eu sempre falo, foram contratados por 1 ano. Se forem bem, continuam. E eles sabem disso, né? Então eu fico muito feliz por isso e temos uma equipe séria, comprometida, e eu tenho certeza que com o trabalho de vocês repercute na vida das pessoas. Como sempre digo, das pessoas que mais precisam da prefeitura. E de forma especial, para finalizar minhas saudações, queria saudar a pessoa da minha esposa, Natália, da minha mãe, Rose, está lá. Meus pais, Roberto, está aqui hoje realizando um sonho. Meu filho, Luiz Felipe, Isadora. Saudar todas as mulheres daqui presentes. Mulheres que fazem a vida da gente diferente. Mulheres que são dedicadas, que dão um toque especial. E Lençóis Paulista tem a grata e a gratidão de ter 74% do seu quadro de servidores, governador, formado por mulheres. Mulheres assíduas, mulheres comprometidas, igual a Câmara Municipal tem 2 representantes brilhantes e lutadoras, na pessoa da Isadora, da Lúcia. E vocês fazem a diferença na nossa cidade. Vocês têm meu respeito, minha admiração
e a fidelidade de uma pessoa que vai olhar sempre por vocês de forma diferenciada. Porque vocês que têm o amor de mãe, o amor de pessoas que olham no fundo dos olhos dos seus filhos e tratam a nossa população com esse olhar, Sueli, esse olhar diferenciado, me fala. E fico muito feliz de ter uma secretária atuante igual a você, igual a minha esposa é dentro da minha casa, que faz tudo, e fala, ninguém me ajuda, né? Aqui ninguém me ajuda, né, Luiz Felipe? Aqui ninguém me ajuda, deixa as coisas desse jeito, e a gente tenta fazer um pouco mais. Igual as mulheres, a gente não consegue, tá bom? Então, depois de saudar todos os presentes, individualmente, nas pessoas que os representam, eu finalizo aqui para falar que Lençóis Paulista é uma cidade realmente abençoada. Uma cidade que tem emprego, que tem empresários, que tem mão de obra, que tem pessoas que pensam verdadeiramente no bem comum. Quando eu vejo uma equipe de vôlei igual a do Douglas aqui, prestigiando, uma equipe histórica com 86 anos, prestigiando um evento desse, é a garantia que tem pessoas que olham para o esporte. Mesmo jeito que temos aqui o Douglas, temos o Dudu apaixonado pelo basquete, temos pessoas aqui apaixonadas pelo vôlei, pelo basquete, pelo vôlei adaptado, né, papai? Temos pessoas que gostam de futebol, tem pessoas que cuidam das crianças, tem pessoas que cuidam dos alunos, tem pessoas que cuidam da cidade toda. E temos o DR que cuidou dessa estrada. Cuidou de olhar de forma diferenciada, Cordeiro, para uma região que as pessoas falavam, Lençóis liga Lençóis para a água de Santa Bárbara. Por que isso? Porque vocês acreditaram que a gente pode transformar uma cidade, uma região. E hoje o progresso acontece aqui, acontece na nossa região, Chiquinho, Michel, porque as pessoas trabalham e hoje tem a oportunidade de uma via que liga Lençóis e Santa Bárbara, sim, porque nós temos que levar prosperidade para uma região que as pessoas não olhavam. E vocês olharam com um olhar diferente. E hoje, graças ao trabalho de todos, ao trabalho e empenho, como eu disse, principalmente do Manezinho, a gente está inaugurando uma obra histórica, uma obra que, como foi dita, foi sonhada, e esse sonho sonhado junto virou realidade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui hoje, obrigado pela parceria, por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando muito para melhorar a nossa região. Agradeço a cada servidor público, a cada pessoa que está trabalhando hoje nesse evento, que ajudou a montar, a construir todo esse ambiente aqui, e em todas vocês que estão presentes aqui, por acreditarmos no mundo melhor. O mundo que a gente acredita nos clubes de serviço, o mundo que a gente acredita em cada professor dentro de uma creche, cada professor dentro de uma escola, que é oferecer algo diferenciado para as pessoas, e como eu sempre digo, das que mais precisam, que precisam do olhar do governador, do prefeito, do presidente da República. Deus abençoe e obrigado por todos que têm aqui. Emocionado, André Sasso, prefeito aqui de Lençóis, é porque é uma obra importante que vai ligar a Castelo Branco até a Marechal Rondon, ou seja, é um trânsito intenso que era antigamente tinha que ser dada toda uma volta na região, e a partir dessa obra do governo Tarcísio, através do projeto São Paulo para toda a obra, fez a primeira parte e deve anunciar em instantes o final. E aí vai ser encerrado primeiro e depois Tarcísio fala, a gente vai acompanhar. Lembrando vocês, são mais de 30 prefeitos reunidos aqui em Lençóis Paulista. Infelizmente, ninguém de Jaú. Tem de vereador, de Bariri, a prefeitos da região toda, mas infelizmente nenhum representante oficial de Jaú. Vamos lá acompanhar o encerramento oficial da placa da rodovia que vocês viram. 2, 1. Inaugurado oficialmente a pavimentação da nossa SB 261. É a rodovia Os Primacios. A
rodovia Osni Mateus, como eu digo, que começa lá em Bariri, passa por toda essa grande região, passa por Lençóis Paulista e vai ser uma importante ferramenta para o desenvolvimento da região, afinal de contas liga duas cidades importantes. O que eu queria deixar claro para vocês é que a gente tem mais de 30 representantes de cidades de todo canto do estado. Infelizmente, ninguém oficialmente por parte de Jaú veio até esse grande evento. É difícil o governador vir para a região, mas Jaú, que atravessa um momento super delicado, talvez não tenha lembrado de mandar ninguém. Mas tem político jauense por aqui. Antônio Carlos Pansieri Júnior está aqui, veio com o governador que fala agora ao vivo na tela da Central. Vamos ver se o pessoal está animado, né? Sem dúvida. Você sabe que a gente mede a animação pelo volume do boa tarde, pelo volume do bom dia, do boa noite, enfim. Vamos ver se vocês estão animados. Lençóis Paulista. Boa tarde! Boa tarde! O pessoal está animado. Passaram no teste. De primeira. E a gente está animado também, animado de poder fazer a diferença, animado de poder ver o sonho de muita gente sendo concretizado no dia de hoje. Manezinho é o embaixador dessa obra, porque toda vez que a gente estava junto, fosse aqui na região, fosse lá no Palácio, estava lá ele para falar, e a 261? E a 261? Ou então para relatar como estava indo a obra. Olha, o pavimento está avançando, está chegando perto, nós vamos lá inaugurar, você vai lá entregar? Calma, vamos. Vai dar certo. Manezinho, o dia chegou. Dia hoje. Primeira etapa. Mas vem a próxima. Mas vem a próxima. Nós vamos chegar lá. Meu caro Cagarete, meu caro prefeito André, obrigado pela parceria, obrigado pela deferência, obrigado por nos receber no dia de hoje, um dia importante. Né? Você e a Nathalie, sua primeira dama, que está fazendo aí o importante trabalho social e o mais importante trabalho de te aguentar, que esse é o mais importante de todos. Você sabe que eu ajoelho no milho todo dia para agradecer a esposa que eu tenho, né? Porque isso faz a diferença. E eu não estaria aqui se não fosse a Cris. O Capitão Augusto não seria tão bonito se não fosse a Dani. Próxima eleição ele não vai mais concorrer como Capitão Augusto, vai ser Tenente Augusto, quiçá aspirante Augusto, né? Porque cada dia que passa... Ele falou, é a musa da Assembleia Legislativa, eu concordo, mas ele já está virando o muso da Câmara dos Deputados. Cada dia mais bonito. Deixou o irmão para trás já. Mas você sabe que é verdade. Ela fala para eu não falar isso, para não gerar concorrência. É por isso, Daniel Alonso. Mas parabéns, viu? Parabéns para vocês, parabéns, Cagarete, por tudo. Vocês sabem que eu tenho visto a preocupação, a dedicação dos prefeitos aqui do estado de São Paulo. Eu acho que isso é um grande ativo. Nós temos prefeitos de muita qualidade, prefeitos que têm feito a diferença e prefeitos que pedem. E a gente vinha conversando das preocupações do Cagarete, ele tem duas em especial. E são duas preocupações que fazem todo sentido. A primeira, trazer a FATEC para Lençóis Paulista. Trazer o ensino profissional para Lençóis Paulista, para a gente poder formar mão de obra técnica, formar mão de obra, para aproveitar essa avalanche de investimento que vai chegar. Imagina agora, ligando, né, a Rondon a Castelo. O João Cury falou aqui do desenvolvimento desse eixo Castelo Branco, e é verdade. E é verdade, a gente está vendo o que está acontecendo. A gente está vendo os investimentos na economia do conhecimento, a gente está vendo os investimentos imobiliários, a gente está vendo a mudança de dinâmica dessas regiões, e é por isso que a Castelo não vai parar onde está. Para quem não sabe, o projeto do prolongamento, da extensão da Castelo a Chaporã, já está na prancheta. Então é questão de tempo, porque ano que vem a gente vai estar com esse projeto pronto e vai ter condição de começar essa obra. Né? Porque a gente vai continuar prolongando a Castelo. A gente sabe a importância desse novo eixo de desenvolvimento. Mas eu quero dizer para você que a FATEC faz todo sentido. A gente está trabalhando agora, e vocês estão acompanhando isso, os arranjos produtivos locais, a mudança da dinâmica do nosso setor industrial, para que a gente verifique onde a gente tem oportunidades que estão sendo perdidas, quais são os setores em declínio que precisam da nossa ajuda, da nossa intervenção, para eles voltarem, para eles se recuperarem.
né? E quais são os setores que já estão andando bem, que a gente precisa, de repente, ajustar alguma coisa. Quais são as demandas de energia e, principalmente, quais são as demandas de mão de obra. E aí, o ensino profissional tem que estar, o ensino técnico, o ensino profissionalizante, as faculdades de tecnologia, tem que formar a mão de obra de forma ajustada à demanda do mercado. E é isso que a gente precisa fazer aqui também. E a segunda questão, ele quer atender a área lá do Jardim Ivone com educação, né, com escola, e também faz todo sentido. E eu tenho certeza que nós vamos trabalhar juntos para tornar esse teu desejo, esse teu sonho, uma realidade. Então, hoje a gente está celebrando a infraestrutura, mas eu queria registrar para todo mundo que você trouxe as demandas de educação do município. Você está pensando no futuro, está pensando em educação e a gente vai trabalhar em parceria. Então, parabéns. Parabéns por trazer esses temas. Já disse, olha, vamos fazer escola lá no Maria Luísa 4, né? Vamos atender o Jardim Ivone, vamos atender. Então, parabéns. Vamos trabalhar juntos nisso. Manezinho, parabéns por tudo. Né? Parabéns pela alegria, pelo entusiasmo. Eu diria que a tua alegria inspira a gente. E as coisas nascem, os sonhos acontecem quando você tem algum agente de inspiração movimentando, né? Fazendo a roda girar, movendo moinhos. Você foi essa pessoa que moveu moinhos e desde o início falava, puxa, temos que pavimentar 261, temos que pavimentar 261, e agora está acontecendo. Então, parabéns, Manezinho, vice-prefeito. Eu queria cumprimentar também todo o secretariado do Lençóis Paulista, todo o secretariado do Cagarete. Né? Eu vou fazer isso na pessoa do Bibaia, famoso Amostradinho. Vocês conhecem o Amostradinho? Conhece? Quem conhece o Amostradinho aí? É porque rede social é aquele negócio, né? Vem aquela onda, depois, às vezes passa. Mas procurem lá no Instagram o Amostradinho. Mas a gente estava num evento e ele falou alguma coisa no meio do evento, eu digo, Amostradinho. Então, para todo o secretariado aí, meu abraço, parabéns pelo trabalho. Né? Inclusive o secretário Amostradinho, Bibaia. Prazer te ver de novo. Uma alegria estar com vocês aqui. Queria cumprimentar o vereador Chico Naves, presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, em seu nome cumprimentar todos os vereadores. Parabéns, parabéns pelo trabalho, que Deus continue abençoando vocês. Vereador é aquela pessoa que o cidadão procura em primeiro lugar, bate a porta em primeiro lugar, né, e é um grande elo da sociedade com o poder público, então parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Cadê os vereadores aí? Acho que tem quórum para a sessão já? Vai terminar aqui a cerimônia, a gente já pode até deliberar, né? Queria cumprimentar os deputados federais aqui presentes, o João Cury, né? Então, ele falou, tem pouco tempo de estrada, mas na verdade nesse pouco tempo tem feito, se é que é pouco tempo, 15 anos, tem feito muita coisa, tem feito a diferença na Prefeitura de Botucatu, agora recentemente também na Prefeitura de São Paulo, e eu pude acompanhar o trabalho que ele está fazendo, que ele fez na Coab, trabalho de parceria com a gente, com a CDHU. Então, João, parabéns, obrigado por tudo. Você está já representando muito bem o Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados, vai brilhar lá como brilhou na capital, como brilhou em Botucatu e como brilha sempre. E conta sempre com a gente, obrigado por tudo. E também o embaixador aqui da região, né, nosso capitão Augusto, tenente Augusto, breve aspirante Augusto, né, que o tempo vai passando, ele vai ficando mais jovem, mais bonito, mas que é um grande companheiro também de longa data. A primeira pessoa que chegou e disse assim, em novembro de 21, quando o Bolsonaro ficou com esse negócio, vou lançar o Tarcísio para São Paulo, e eu achava aquilo uma loucura, ele disse assim, você vai ser meu candidato, você vai ser governador de São Paulo, o PL vai te apoiar. Eu falei, esse cara é doido. O cara, vice-presidente do PL, dizendo que o PL ia me apoiar. Eu falei, pelo amor de Deus. E aconteceu, e eu devo muito aí ao teu entusiasmo também, a parceria, Augusto. Obrigado por tudo. Né, você e a Dani Alonso, a grande deputada estadual, que está fazendo um trabalho brilhante, que conquista muito, que está trazendo recursos para a região. Esse é o famoso casal? Nesse caso não, nesse caso é casal 22. Esse aqui é o casal 22. É mais que 20. Casal 20 é pouco para eles, esse aqui é o casal 22. Eu queria cumprimentar a Natália, essa super secretária, né, de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e lá atrás a gente tomou essa decisão de juntar as secretarias, e foi uma decisão muito acertada, porque traz sinergia, traz conversa, traz diálogo, a gente consegue aliar a provisão da infraestrutura à sustentabilidade.
a preocupação com o meio ambiente, o respeito ao meio ambiente, e essa obra é o reflexo disso, porque tudo foi pensado, questão da drenagem, foi pensada a questão da fauna, então ela tem vários dispositivos, né, várias passagens de fauna, os alambrados para fazer o encaminhamento, as galerias, né? Então agradeço imensamente o trabalho que está sendo feito. A Natália topou esse desafio e o pessoal dizia assim, você vai dar uma secretaria deste tamanho para ela? Pô, mas ela é tão nova, aguardem, porque assim, é uma profissional das mais competentes que eu conheço, uma pessoa muito gabaritada, né? É uma pessoa que é formada em engenharia civil, mestre em engenharia civil, doutora, né, em regulação, advogada, está fazendo mestrado agora no Reino Unido e ainda é contadora. Já viram isso? Engenheira, advogada e contadora. Vai ter tempo para estudar assim lá em outro lugar, né? Vai gostar de estudar assim em outro planeta. Mas é de uma competência enorme, é uma pessoa que está fazendo a diferença em temas que são super importantes. Um dos temas mais importantes que nós temos é o tema do saneamento básico, e ela está fazendo a diferença. Olha o que foi feito na Sabesp. A gente fez a capitalização da Sabesp e a gente está trazendo aí quase 70 bilhões de reais de investimentos até 2029. São os investimentos que vão garantir a universalização do saneamento naqueles municípios alcançados pela Sabesp. Não é brincadeira. É o maior volume de investimento em saneamento básico da história. Porque imagina que o estado mais rico do Brasil só trata 50% do seu esgoto no Alto Tietê. O município mais rico do Brasil é a segunda, o estado mais rico do Brasil é a segunda maior cidade desse estado, que é Guarulhos, só trata 20% do esgoto. E aí você fica pensando, como é que a gente vai ter um dia o Tietê despoluído, se a gente trata tão pouco? E aí a gente tem que alcançar as pessoas. A gente tem que alcançar as pessoas que estão nas áreas rurais. O contrato anterior não alcançava, o contrato atual alcança. A gente precisava alcançar as pessoas que estão nos núcleos informais consolidados, que estão nas favelas, que estão nas palafitas. O contrato anterior não alcançava. O contrato atual alcança todo mundo, abraça todo mundo. 10 milhões de pessoas não tinham alguns dos serviços da Sabesp. 1 milhão não tinha nenhum dos 3 serviços da Sabesp. E agora vão passar a ter. A gente vai alcançar todo mundo, a gente vai universalizar o saneamento. E era um tema difícil. A gente precisava de uma estruturação sofisticada, porque a gente foi estudar o que deu errado no mundo para fazer aqui dar certo. E eu vou falar para vocês, aqui vai dar certo. Aqui vai dar certo. A gente vai ver o investimento acontecendo, a gente vai ver a situação de saneamento mudar no estado de São Paulo. Mas nós temos que alcançar os outros municípios, que não são Sabesp, e essa é a minha preocupação de hoje. Municípios que tratam muito pouco efluente, municípios que tratam muito pouco esgoto e que contribuem para a poluição. Se a gente não cuidar dos recursos hídricos, em algum tempo, a gente não vai ter água. E a gente tem que entender isso. Não dá para ficar dependente do aquífero Guarani eternamente. Porque esse aquífero vai depressionar, vai perder volume. Daqui a pouco a gente vai precisar cavar cada vez mais fundo, poço mais profundo, poço mais profundo. Tem municípios que desperdiçam ainda muita água, a perda de água é muito grande. A gente tem que olhar o saneamento de forma integrada. Por isso, nós lançamos o Universaliza SP, para agrupar municípios em clusters e desenvolver projetos de saneamento que façam sentido. Porque o saneamento é eficiente se a gente compartilhar a infraestrutura. E detalhe, o custo da estruturação do projeto é todo o Estado. O Estado banca. Faz sentido isso? Faz. É a mesma lógica que a gente está dando agora para o resíduo sólido, no Integra Resíduos, para a gente tratar a questão dos resíduos em conjunto, para ganhar escala, para ter o aproveitamento energético, para deixar de gastar dinheiro com transporte e gerar receita com energia. Isso faz sentido, isso é moderno. E quem está à frente disso? Esse talento aqui. Para os prefeitos que não aderiram aí, Integra Resíduos, a adesão é até hoje. Do Universaliza, desculpa, Universaliza a adesão até hoje. Então, está aí feita a propaganda. Agora, se eu fosse prefeito, eu ia aderir na hora. O Estado desenvolvendo o projeto para mim, bancando o projeto de graça. Tem município que tem problema de saneamento. Aí você tem mortandade lá no Baixo Tietê. Mas por quê? Por causa da descarga de efluente no percurso do Tietê, nos municípios, que não fazem o tratamento de efluente.
que não fazem o tratamento de esgoto. E detalhe, dá para gerar receita também com isso. Dá para ter aproveitamento energético, dá para aproveitar o lodo. A gente precisa de uma visão mais moderna para o saneamento básico. E São Paulo tem que dar o exemplo, porque a gente vai ver a transformação que vai acontecer nesses municípios que estão com a Sabesp, que vão receber esses quase 70 bilhões de investimento no primeiro ciclo, que é o ciclo da universalização, porque tem um segundo ciclo, que é o ciclo da modernização da rede, que é o ciclo, né, de a gente tornar a rede mais moderna, da gente sensorizar a rede, da gente evitar a perda d'água. São Paulo vai se tornar um modelo em termos de saneamento. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E é o trabalho da Natália, é o brilhantismo da Natália. E aí, nem sempre é fácil lidar com isso. Ora, era fácil lidar com as resistências numa operação de capitalização da Sabesp? Não. E a gente lidou. Sabe por quê? Porque era o correto. Era o que tinha que ser feito. Ser feito com coragem. E as pessoas às vezes pensam, não, mas como é que fica meu capital político? Como é que fica a próxima eleição? Só faz sentido a gente estar aqui, se for para deixar um legado. O legado é reconhecido. Eleição é consequência. Imagina, faria sentido a gente fazer obras de trem intercidades, Campinas, São Paulo, trem intercidades, Sorocaba, São Paulo. São 14.700 no Campinas, São Paulo, vão ser mais 12 bi no Sorocaba, São Paulo. São obras que a gente não vai ver pronta. Já pensou, seria muito mais fácil pegar uma quantidade de dinheiro dessa e fazer um monte de obrinha pequena aí, num monte de lugar, para tentar ter o capital político, para pensar na eleição. Não é isso. A gente precisa pensar a longo prazo, a gente precisa construir esse legado, a gente precisa fazer a diferença. O saneamento é legado. O que vai acontecer com a região metropolitana de Campinas se a gente não fizer a barragem de Duas Pontes ou a barragem de Pedreira? E lá a gente vai armazenar 85 bilhões de litros de água? Se a gente não tivesse feito agora a barragem de Botucatu, que está pronta. A gente precisa olhar isso, porque lá na frente nós vamos ter problema. A pressão para o consumo vai só aumentar, porque a gente vai ter o conflito do consumo humano com o consumo do agro, consumo da irrigação com o consumo industrial. Então a gente precisa pensar nos nossos mananciais, a gente precisa pensar na reservação de água, a gente precisa cuidar do que nós temos. Não dá para essa altura do campeonato o município não tratar esgoto. Ter níveis muito baixos de tratamento de esgoto, não dá. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E nós estamos oferecendo o melhor suporte que pode ser dado, que a gente vai pegar os melhores profissionais para estruturar projetos de qualidade e o Estado banca a estruturação do projeto. O Estado banca e a gente quer agrupar os municípios para justamente poder compartilhar a estrutura, porque aí fica mais barato. A gente otimiza. Isso significa a tarifa para o cidadão lá na ponta vai ficar mais baixa. Porque imagina, se cada município resolver ter o seu sistema, o cidadão vai pagar mais caro. Faz sentido isso para vocês? É assim. Essas coisas são muito técnicas. E a gente tem que fazer a diferença. Não dá para pensar só na próxima eleição. A gente tem que pensar na próxima geração. É isso que faz a diferença. É por isso que a gente está aqui. Se não for para ser assim, não vale a pena. É um pouco... Para quem é religioso, né, Paulo escreveu aos Efésios e disse o seguinte: aquele que desceu, subiu acima de todos os céus, para realizar todas as coisas, e deixou dons aos homens na medida da sua graça. Os dons que a gente não recebe pelo nosso merecimento, a gente recebe pela graça, pela misericórdia. Agora, quando a gente não usa um dom que a gente recebe, a gente está pecando. E quando a gente tem a tarefa, quando a gente está investido num poder, e esse investimento vem de Deus, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que usar o dom a serviço das pessoas, porque senão não vale a pena. Aí a gente está pecando.
se eu fosse prefeito, ia aderir Universaliza de olho fechado. Sabe por quê? Porque isso vai fazer a diferença. A gente precisa cuidar dos nossos recursos hídricos. Enfim, e eu tenho certeza, nós já temos quantos municípios que aderiram? 133, não é isso? 185, a última, olha só como funciona. A última vez que eu vi eram 133, já são 185, e são 185 municípios que vão receber seus projetos de saneamento desenvolvidos pelo Estado de São Paulo. E aí nós vamos fazer uma revolução no saneamento básico no Estado de São Paulo. É isso que eu acredito. Eu acredito no legado. É para isso que a gente está aqui, para fazer a diferença. O Estado de São Paulo sempre foi vanguarda. E a gente tem o dever de manter esse Estado na vanguarda. E é isso que me anima. Eu tenho certeza que vai ser, que nós vamos fazer a diferença. Como essa rodovia, Codelo, vai fazer a diferença? E aí eu tenho que fazer um agradecimento, vem cá do meu lado aqui, a você e ao time do DR. Esse time que está aqui, ó. Cadê o time do DR aí? Levanta o braço, time do DR. Rapaz, o DR precisa de uma salva de palma com muita energia mesmo, porque está fazendo a diferença. Aí eu vim andando aqui. Você sabe que você vai ver uma obra rodoviária, você gosta de ver o que eu chamo de fotografia da obra. Sabe o que é a fotografia da obra? Aquela visão assim da plataforma da estrada. Aí você vê a faixa de domínio, né, toda bacana, tudo roçado. Você vê a drenagem, você vê defensa, você vê o acostamento, pavimento, a rodovia bem sinalizada. Você vê, aqui tem obra bem feita. Só que é aqui. E é em todo lugar que eu estou indo, tem obra bem feita. E é o trabalho do DR. É um trabalho de excelência. Então eu conheci uma casa de infraestrutura que é uma casa de excelência, que faz a diferença, que faz obras bem feitas. E eu estou muito orgulhoso do DR. Então, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Parabéns para vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Cadê o Aldevar? Vem cá. Olha aí. Esse cara aqui tem pouca experiência. Começou há pouco tempo. E é o grande responsável aí por essa obra. E tem uma coisa muito legal. Sabe que ano que ele se formou? Hein? 1975. E eu digo para vocês com toda certeza, a galera que se forma em 75 é uma galera bem formada. 75 é um ano especial. 75 é um ano diferente. É um ano especial. 75 é o ano que eu nasci. Tá vendo? Opa! Ó a galera dos 50 aqui, ó. A galera que tá fazendo meio século de vida esse ano aqui, ó. Pois é, se formou em 75. Né? 50 anos de formado. Tem experiência ou não? De DR, são quantos anos? 40 anos de DR? 47 anos de DR. Então, olha, obrigado por tudo. Obrigado pela tua entrega, obrigado pelo teu acervo, pelo teu trabalho e obrigado agora pela 261. Parabéns. E você sabe o que é mais bacana? A gente está aqui celebrando a primeira entrega de obra depois que a gente lançou o São Paulo para toda obra. E o São Paulo para toda obra é o rótulo, né? A embalagem desse grande programa de infraestrutura viária que a gente tem. Se eu pegar as obras que a gente vai começar agora, que a gente vai entregar do DR mais nas rodovias concedidas, a gente está falando de 30 bilhões de reais na nossa infraestrutura rodoviária. 30 bilhões de reais. Qual o estado que pode investir 30 bilhões de reais em infraestrutura? Só o estado de São Paulo. Só o estado de São Paulo. Mais de 1.500 obras. E aí a gente chega aqui, ó, para entregar uma obra dessa e ver uma obra dessa qualidade, ver uma obra desse padrão, uma obra que vai fazer a diferença, que vai proporcionar em pouco tempo essa ligação Rondon-Castelo. Porque os 22 quilômetros e pouquinho que está faltando, a gente vai começar já no segundo semestre. Finalmente anunciada a obra, o restante da obra que vai ser tão importante para toda a nossa região. Para resolver, já está na fase interna de licitação.
E no segundo semestre a gente vai botar essa obra para rodar, nós vamos botar a licitação disso, Manezinho, para a gente terminar essa obra. Aqui 27 quilômetros, 108 milhões, nós vamos fazer os outros 23, alguma coisa em torno de 105 milhões. Uma obra que foi feita no prazo, aliás, no prazo não, vocês anteciparam um pouquinho, anteciparam o prazo, terminaram antes do prazo. Né? Então esse é o padrão DR. Agora, a gente está falando 30 bilhões, 108 milhões aqui nessa obra, nós vamos fazer mais 105. Do que a gente está falando? Não é a obra em si. Não é isso. Não é o recurso em si, não é o investimento em si. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de gente. Enquanto a gente continua acompanhando o governador falando, eu vou rapidamente falar com o deputado federal João Cury, que é parceiro da nossa região, e fala para a gente desse desenvolvimento que o asfaltamento desse pequeno trecho, é um pequeno trecho, na verdade, passa de 60 quilômetros. Ele falou com a gente o quanto isso é importante. Boa tarde, João. Boa tarde. Primeiro, prazer te ver. Uma super obra, né? Uma obra esperada pela população de Lençóis e da região aqui há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Então, cumprimentar todo mundo que se articulou, todo mundo que trabalhou para que isso aqui acontecesse. Isso aqui não cai do céu, né? Quando a gente vê uma estrada dessa, o investimento que foi feito, né, é importante lembrar que muita gente trabalhou para chegar até aqui. Eu quero na pessoa do Cagarete, do Manezinho, do próprio ex-prefeito do Prado, né, eu sei o quanto que eles sonharam esse sonho aqui para essa obra se tornar realidade. Uma obra que dialoga com uma das pautas mais importantes que a gente tem hoje na região, que é o desenvolvimento regional. Né, as cidades foram crescendo no entorno, lá atrás, no entorno dos rios, né, dos portos, depois as cidades foram crescendo no entorno da ferrovia, né, e cidades crescem e se desenvolvem também no entorno de estradas e até de aeroportos. Então, aqui vai puxar desenvolvimento. Uma estrada como essa, fazendo a ligação da Marechal Rondon com a Castelo Branco, com certeza isso aqui vai receber agora um nível de investimento por conta da estrada pavimentada, o esforço que o governador Tarcísio fez de fazer essa primeira etapa, e a gente vai trabalhar agora junto para a gente conseguir mais 26 quilômetros, que eu sei que ele já anunciou. O governador aqui já esteve, né, e anunciou mais 26 quilômetros para poder fechar então, né, todo o trajeto. Eu acho que a gente tem que comemorar, porque nós vamos ter uma ligação muito importante nova, ligando essas duas, que são as principais rodovias aqui da nossa região, e os municípios que estão aqui, que são municípios que circulam, né, a população que circula nessas duas rodovias, o escoamento da produção, aqui vai melhorar muito o escoamento da produção, né, uma região que tem importantes empresas inclusive exportadoras, né, então a gente poder acessar, né, a Castelo Branco de forma rápida, a gente ajuda a circulação de paciente para os hospitais, a gente ajuda a circulação do trabalhador, né, que se desloca todo dia e às vezes precisa pegar a rodovia, a gente ajuda e melhora a circulação da atividade econômica com aqueles que precisam escoar sua produção, levar para Castelo Branco, enfim, você vê o impacto de uma obra como essa, que é muito mais do que uma obra de infraestrutura, é uma obra que tem um apelo social e um apelo econômico muito grande. Falei em São Bento do Una, conheço bem a terra dele. Obrigado ao João Cury. Voltamos com o boa. Tarcísio Então, falando que o melhor de São Paulo também, são viu? os paulistas. Os paulistanos Mas, Cordeiro, e os obrigado por importados. tudo. Obrigado pelos prefeitos que estão aqui. É uma honra sempre ter os prefeitos com a gente. Mais né? uma O Chiquinho vez, de Borebi, a Suelen de Bauru, o o Anderson de Tarcísio Macatu, agradecendo o Paulo aos de Areal, o Rafael de prefeitos, Agudos, o Luiz Carlos vereadores que Paulistânia, o estão Cristiano aqui. de Mais uma Pardinho. vez, volto a dizer que infelizmente nenhum representante oficial de Jaú, infelizmente, esteve no evento. Mas estamos nós estamos aqui. Me dá com a mais cara que você tem aí, o cara pega que serve um cafezinho. Eita, meu Deus, já veio pedir. Mas é o seguinte, a gente já tinha combinado que a gente vai ajudar a Pardinho na creche. Sabe por quê? Se a gente quer ver as pessoas prosperarem, a gente precisa investir em primeira infância. A coisa mais moderna que existe em termos de desenvolvimento social é o investimento na primeira infância. Quantas mães, às vezes, têm dificuldade de fazer a sua capacitação e conseguir o seu emprego porque não tem com quem deixar seu filho? Não tem a vaga de creche.
ou não tem escola de tempo integral. Se a gente pensa em superação da pobreza, se a gente pensa em desenvolvimento social, se a gente pensa em prosperidade, a gente tem que pensar na primeira infância. A gente tem que pensar em creche. Então, acho que Pardinho vai receber uma creche. Você vê o prefeito aí, tá? O prefeito traz um cafezinho, um queijo, sai com uma creche. É isso aí, tá certo. Também o Michel, de Areópolis, o Zé Márcio, de Balbinos, o Sargento William, de Água de Santa Bárbara, que vai ser beneficiada, né? Essa ligação, agora vai ficar mais fácil ir para a Água de Santa Bárbara. Queria agradecer muito o Coronel Hudson, comandante CPI 4 de Bauru, né? E também Tenente Coronel Eurico, comandante de policiamento rodoviário Bauru e região. Queria cumprimentar todas as forças policiais, cumprimentar o nosso BAEP e dizer o seguinte: vocês estão fazendo um trabalho de elite, um trabalho que nos orgulha muito, um trabalho difícil. O crime vem se sofisticando, mas a polícia está se sofisticando também. A polícia está investindo cada vez mais em inteligência, a polícia está investindo cada vez mais em equipamento, e nós temos o melhor também, que são os nossos profissionais. Os indicadores todos caindo. A gente está com o menor índice de homicídios da história, é o menor de todos os tempos, é o menor do Brasil, é um índice semelhante ao dos Estados Unidos, então a gente não fica devendo nada para ninguém. A gente está com o menor índice de roubo de furto da história, né? Desde o início da série. Então, o governador Tarcísio Freitas falando a respeito de todos os assuntos que envolvem o governo de São Paulo e tudo que está sendo feito em relação à segurança, as cidades da região já conquistando as coisas. A gente faz o seguinte: a gente termina essa transmissão, esse vídeo agora, e volta já já com a coletiva do governador Tarcísio Gomes de Freitas na Central da Notícia. Porque realmente a gente vê que é uma obra